Anita Barros Costa, Dona Rosa, são amigas agora no mais além, produzindo a esperança por onde passam e, por certo, estão preparando uma morada para que o clã se renove no mundo espiritual, por certo, com os mesmos jardins que aqui aviventaram a esperança, estão elas produzindo aquele cantinho especial. Caso tenhamos condições para não atrasar muito o abraço, pela necessidade de passarmos pelo umbral, que é caminho, né? Ninguém pode deixar de passar por ele. Às vezes nós mandamos muitas coisas para lá, e quando chegamos lá, as coisas estão a nos esperar. Então demora um pouco. O importante é não mandar muita coisa para lá, para a gente passar rápido sem ficar. É com muita alegria que nós estamos aqui, porém, com uma expectativa um pouco preocupante. No mês de setembro, as casas espíritas separam sempre uma noite para fazer também a contribuição ao Setembro Amarelo. Porque, graça pela nossa sociedade, um alvoroço muito grande em razão das coisas que passam, o aprisionamento, as paixões humanas, as emoções destrambelhadas em razão de uma ânsia por felicidade, embora Jesus tenha orientado de que o mundo não é ainda o da felicidade. Porém, estamos vendo a violência agraçar e, infelizmente, até nas nossas hostes espíritas, as dificuldades de relacionamento, as maledicências, as implicâncias, as perseguições. Isso faz com que nós tenhamos, em determinados momentos, transtornos psíquicos, que são muito sérios, em razão do destrambelhamento de nossas estruturas que deveriam ser aplicadas à programação espiritual na Terra. Programação que precisamos sempre observar, se não estamos nos distanciando dela. O importante é sempre reflexionarmos se estamos fazendo uma aproximação a melhor possível para aquela programação que foi feita com os mentores espirituais, em razão das nossas potencialidades e da semeadura possível de materializarmos na Terra outros conhecimentos agregados. E o que nós vemos, infelizmente, é uma juventude perturbada. Até poucos dias eu estava numa universidade. Tenho muitas atividades com jovens pelos temas abrangentes ao carreiro da quadra juvenil, e observo que um grande número de jovens se perdem pelas infelizes fixações para o aqui e o agora, no contexto de felicidade extrema. E as drogas, infelizmente, solapam a saúde que deveria ser psíquica, emocional, física, psicológica. Então nós estamos registrando hoje
alguns painéis preocupantes em que o vazio existencial leva um magote de pessoas aos campos das depressões. Depressão é muito fácil considerar o que é. É tudo que você não aceita por um tempo maior. Mais de um mês, uma situação que você não aceita e que te leva a uma perturbação grande, a uma incompreensão incomensurável, a uma fixação de ódio, de perturbação aos outros, de vingança, de mágoa, pode trescalar para o caminho das depressões. E na depressão nós estamos vendo uma voragem infeliz que leva ao suicídio. Porque na depressão com mania, alterando o quadro de euforia plena, como se estivesse já fazendo as aquisições aos locais maravilhosos de um outro país, adquirindo até as passagens, no outro dia caem no fosso da amargura e da dor e se matam, em razão dos campos obsessores que são indutores a estas condutas de autossídio. Portanto, a nossa contribuição, primeiramente, é no sentido de considerar com os companheiros que a Organização Mundial de Saúde coloca 3 expressões maravilhosas que devemos, como espíritas, observar. É um caso de saúde pública. 2. 90% dos casos poderíamos aplicar a prevenção. E a prevenção maior que possamos fazer é o estudo da filosofia espírita. Por quê? Porque faz com que as pessoas vejam apenas o fantástico mundo do amanhã, do além da vida, mesmo na vida, que dá condições para compreender as dificuldades pelas quais passamos, que facilmente encontramos um divisor de águas para estabelecer um caminho. E esse caminho é um caminho de natureza espiritual. Qualquer coisa que venha a acontecer conosco, a filosofia espírita explica, apazigua, acalma, tranquiliza, mostra a razão do sofrer pelas causas que estão além da reencarnação, portanto, numa ação de retrocognição, vai buscar as causas que fundamentalizam o sofrer e dão, portanto, suporte para que você possa estudar a doutrina, trabalhar no bem, e trabalhando no bem, você encontra uma pacificação interior e uma motivação fantástica. Porque quando você trabalha no bem, o problema que tinha um grau muito grande, quando você sai daqui, o problema está menor. Porque você dimensionou painéis iluminativos e recebe também o apoio espiritual dos bons amigos. Como agora, nós poderíamos fazer um processo de prevenção? Sim, numa palestra. Por quê? Suponhamos que estejamos com problemas. Hoje é uma reunião de assistência espiritual. Como ocorre a assistência espiritual? Os amigos estão com os nossos anjos de guarda. Eles fazem uma auditoria do que somos e do que precisamos hoje para fazer o enfrentamento da semana. Os amigos superiores
acompanho o anjo de guarda com papeleta. E desde o começo, quando aqui estávamos desvanecidos pela música que toca por uma voz maviosa, você desliga-se das atividades que te atormentam, te angustiam, te polarizam. Por isso que o orador, não elogie nenhum orador, não elogie. Orador é eletricista. O que é eletricista? É aquele que consegue, mais ou menos, fazer com que as pessoas desliguem o comando interior e deem férias de umas 40 minutos para as suas estruturações íntimas, para que novos sentimentos, novas sementes, novos quadros renovadores possam ser aplicados. Enquanto o eletricista consegue desligar as mentes, tem bons e maus eletricistas, mas o importante é que ele está fazendo o seu caminho. Desliga-se para que as entidades possam trabalhar. E aqui eles estão anotando o que é necessário para cada um. E fazem o encaminhamento à colônia do que a pessoa precisa. E na hora do passe, vem com etiquetagens específicas o conteúdo fluídico necessário para que adentre no universo de fluidos magnetizados, produzidos pelos passistas, aquilo que precisa agregar à nossa alma. Às vezes, eu que estou fazendo palestra, vou desencarnar essa semana. Então eles preparam-me naquilo que seja possível para o evento que vai acontecer. Às vezes nós vamos ter um embate, uma perda, uma situação qualquer. Eles antecipam para fazer a usinagem daquilo que nós estamos precisando. Isso é prevenção. Muitas vezes a pessoa vem com perturbações espirituais muito grandes, e nesse momento, desligando as tomadas, desligam também aqueles que estão magnetizados, e às vezes vão buscar aqueles que estão ali fora, ou lá dentro de casa, atrás de guarda-roupa, debaixo de cama, porque eles pressentem que vai acontecer alguma coisa. Quando a gente vem, sempre some alguém do lar. Os espíritos infelizes fazem assim, fazem, meu Deus do céu, vai para o centro de novo. Sempre quando vai, some alguém aqui. É assim que funciona. Então, dentro desse quadro, 9 entre 10, com essa tendência, teria a possibilidade de prevenção, porque é uma patologia de ordem mental, de ordem diagnosticável e tratável. Portanto, quando você tiver algum problema psíquico, procure um psicólogo, ou um médico, ou um psiquiatra, e venha com mais fervor à casa espírita, porque aqui tem também tratamento para o campo perispiritual, que é o ponto inicial da formação do seu corpo. O corpo foi formado pela matriz chamada perispírito. E a ação espiritual se dá ao perispírito, que se renovando influencia o corpo físico. E o espírito ganha status de visão mais lata, produtiva e boa. Ora, tristeza. Joana fala que uma das causas do suicídio é a tristeza. Martin Seligman, da Universidade de Pensilvânia, diz, não é espírita, a tristeza é um dos raros momentos que nos permite reflexão. Eu estou triste. E você deve perguntar, por que eu estou triste? Racionalize. Daniel Goleman, num livro espetacular, que
que foi best-seller alguns anos atrás, Inteligência Emocional, dizia: quando você está muito emocionado com qualquer coisa, racionalize. E o que é emoção? Bom, foram diagnosticados, levantados 358 sentimentos. Sentimentos. Raiva é um sentimento, amor é um sentimento, perdão é um sentimento, decepção é um sentimento, ciúme é um sentimento, inveja é um sentimento. A emoção nada mais é do que uma energia, uma onda, um fortalecimento para dar movimento ao sentimento. Então, quando você tem emoções bem fortes para estudar alguma coisa, você vara a madrugada. Quando você não tem muita emoção para movimentar esse sentimento, que é aprendizado, aí você fala assim, no primeiro bocejar, você fala, ai que sono, já fecha e vai dormir. Então a emoção é diminuta. Tem gente que ama com emoção, ama. Tem uns que amam assim, com emoçãozinha meio fraca, chinfrim. Tem uns que têm inveja, um pouquinho. E tem uns que têm tanta inveja que mata. Ou ciúme que mata para ter. Pelo sentimento do egoísmo. Olha que coisa interessante. Portanto, quando você está triste, você tem que ver qual o fator da emoção que você tem e saber por que eu estou triste. E se você logicar uma possibilidade de nos conhecer melhor e saber o que queremos, do que queremos e do que gostamos, você fala assim, eu estou triste. Eu já sei porque eu estou triste, porque eu fui lá no Hilário e o Ricardo nem olhou para mim. Então você localizou porque estava triste. Triste por quê? Porque você é vaidoso, muito vaidoso. Você acha que qualquer lugar que você chega chegando, para as pessoas já fazer. Não, tem dia que a pessoa nem te vê. Não é que não gosta, não te viu. E você fica, onde se viu, eu não volto mais lá. É o tamanho da sua falência moral. Não é? Aí tem gente que fica triste porque falaram mal. Imagine, falar mal de mim, que coisa linda, estão falando de mim. Como eu sou importante. Tem um amigo, José Nunes, ele estava entrando na sala da vereança, lá em Jales, que ele é advogado, e ele percebeu que o pessoal estava falando mal dele. Aí ele chegou na porta, pôs a mão na cintura e falou, gente, não fala mal de mim não, pergunta para mim, eu sei cada coisa. Você desmonta a pessoa. Imagina que eu vou ficar triste porque me ofenderam. Não. Tenha um pouco de alegria, porque você, pelo menos, está valendo alguma coisa para falar mal de você. Por exemplo, alguém já viu uma pessoa jogar pedras nas árvores que não têm frutos? Já viu alguém jogar pedra na árvore que não tem fruto? Quando joga pedra em você, fala, nossa, eu tenho fruto, que coisa linda. Portanto, analisar a tristeza. E aí Joana vem complicar nossa vida. Por quê? Porque você não tem nem o direito de reclamar do espinho que tem. Por quê? Ela diz assim, sabe qual é o melhor tratamento? Desse modo sorri e conquista o teu espaço. Tratamento para a tristeza. Conquista o teu espaço, esquecendo o teu espinho. Por que esquecendo o espinho? E arrancando aquele espinho que está ferindo o teu próximo. Ao arrancar o espinho do teu próximo, o teu espinho desaparece. Mas que coisa linda!
Quer dizer que quando eu tenho um problema, eu resolvo o problema dos outros, o meu problema está resolvido? Tá. Por quê? Porque você chega à conclusão que o teu problema é menor do que o problema do outro. Não precisa nem olhar para trás, é só olhar para o lado. Porque tem gente que fala assim, olhe para trás. Não olha não. Se olhar para trás, se estiver dirigindo, se olhar para cá, você bate desse lado. Eu fui delegado, eu sei o que é isso. Quando você olha para cá, você vai bater e assim por diante. Não olha para trás, olha para o lado, que você vai ver que você é 10. Você não pode estar triste, porque você foi criado em determinado momento, nós não lembramos, né? Fomos criados sozinhos. Deus nos criou, nós não tinha ninguém, nos criou. Você lembra? Não. Foi na história da sua vida evolutiva. Você veio das evoluções, e quando eu estava no reino animal, em determinado momento, você chegou num patamar de entrar no mundo hominal, e Deus instalou em você o princípio inteligente. A partir daquele momento, você tem vida eterna. Olha que coisa linda. Você não é eterno, é eterno só Deus. A partir daquele momento, você tem vida eterna. Então, se alguém aqui estiver pensando, ou já pensou, ou quer conversar com alguém, pergunte assim: você quer fugir da vida, meu companheiro? Impossível. Você pode sair do corpo pela violência do teu ato, mas você jamais vai conseguir fugir da vida. Você sai do corpo, mas não foge da vida. Olha que coisa interessante. Chico Xavier estava conversando com o senhor que estava querendo se matar. Então Chico conversou. Emmanuel chegava e falava assim: Chico, vamos trabalhar? Não, eu estou conversando com ele, que ele quer se matar. Olha só que pena. Tá bom, Chico, vai conversando com ele. Um dia o cidadão se matou. Chico ficou muito triste. Passou um tempo, Chico estava trabalhando, chegou o homem com a dor maior daquela que ele tinha. Aí o Chico olhou com aquele olhar mineiro, olhou para ele e falou assim: pensou que ia fugir da vida, né? Ou seja, ó nós catravês, você não foge da vida, você sai apenas e tão somente do corpo. Então o que você precisa mudar não é a sua vida, você precisa só compreender o problema que está te amargurando. Mas o problema passa. Eu gostaria de fazer um teste aqui. Nós tivemos alguns problemas, um problema só, sério, muito sério em vidas, em tempos atrás. Tivemos ou não tivemos? Lu, tivemos? Tivemos. O seu ainda é recente, mas vamos colocar um bem atrás. Há uns 5 anos ou 10, tivemos algum problema, até antes, tivemos um problema sério, um sofrimento muito grande, tivemos ou não? Tivemos. Que falta de educação, você não está lembrando dele mais? Esqueceu? Sim. Por que esqueceu? Porque todo problema passa. Você tem vida eterna, e alegria também passa. Juventude. Juventude passa. Só não passa a juventude do espírito, que ele sempre fica jovem. Portanto, a mágoa, segunda causa. São mais de 20 causas. Eu peguei umas 4 para palestra, lógico. Pouquinho. A mágoa. Joana diz: a vida mental responde pelas atitudes comportamentais. A vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em formas de saúde ou doença,
conforme o teor vibratório de que se revista. Está numa mensagem chamada Vida Mental. Eu gostaria de perguntar para os nossos companheiros responderem mentalmente. A gente fala responder muito mentalmente, senão alguém se levanta e quer responder. E aí vai roubar a cena, né? Olha só que coisa interessante. O que você cultiva na área mental, emocional, é a realidade do teu espírito, que plasma na tua aura as ondas criativas e as cores e as imagens e os clichês mentais. Então você é o que cultiva. Ora, se você é o que cultiva, você não pode cultivar a mágoa, porque segundo Joana, a mágoa enlouquece. E o que é pior, além de enlouquecer, ela produz monoideísmo, que é a ideia fixa. Quando você tem mágoa de alguém, você está tomando banho e para um pouco, ai, meu Deus, quer dizer, ele te acompanha no banho. Quando você vai dormir, antes de dormir, ai meu Deus, que coisa horrível e tal, está magoado. Ele dorme com você. Você está numa festa, de repente você lembra, ai meu Deus, pronto. Tem um caso muito interessante de um cidadão que estava num... Eles falam rancho, mas é uma casa que eu ainda vou ter nas próximas encarnações. Um rancho. De rancho não tem nada. Aquela casa paradisíaca. Ele está num bar, pescando. O anfitrião contratou mergulhadores para trazer os peixes coloridos para ficar lá no anzol dele. E ele pega aquele peixe e fala: uau, que coisa linda. Está tudo ótimo. É domingo. Aí ele está naquele momento, 30 minutos, uma hora antes do churrasco. Ele fala assim: ai, amanhã o meu chefe, dor, porque o estômago está vazio. Os ácidos caem e dão uma dor imensa. Estou passando mal, tem um remédio aí, pronto. Aquele que você tem mágoa te domina onde você estiver. E você não vai para o churrasco e vai mais cedo embora, ou talvez vai no banco de trás dormindo. Por quê? Porque você tem mágoa de alguém. Quem tem mágoa de alguém corre um risco muito grande desse alguém no teu velório. Porque você tem ácidos que corroem a mágoa que você produz. Por isso que enlouquece, em razão de produzir fixações que se transformam nesse monoideísmo avassalador, onde você vai, você leva o teu inimigo. Inimigo que você criou, não é? Às vezes o chefe fala assim: eu quero dar uma oportunidade para ele, mas ele, não sei o que ele tem, que ele nem olha para mim. Que coisa, quer dizer, uma coisa que você granjeou. Às vezes porque ele lhe fez um determinado favor de lhe punir, porque você errou, e você não aceita jamais, porque você é tão humilde quando lê o Evangelho. Mas quando tem que testar a humildade, sai de baixo. Uma das rebeldias sistemáticas. Rebeldia sistemática é aquela pessoa que é nervosa, biliosa. Ela produz aqui nas glândulas suprarrenais adrenalina. Então ele está sempre com adrenalina. Junto com a adrenalina vem cortisol. E ele vem assim, parece um... Isso destrambelha toda a estrutura equilibrada do corpo. E quando você cultiva adrenalina e cortisol, por muitos anos, 20, 30, 40 anos, a pessoa fala assim: não, ele é assim mesmo, sistemático, de mal com a vida. Ele vai diminuir a vida dele em 2 anos, só 2 anos. Só que os 2 anos que ele vai ter, segundo Joana de Anjos, ele vai conviver com células
que estão enfermas porque estes problemas causam campos tumorais. E ele vai viver um câncer em razão da sua rebeldia sistemática ou da sua mágoa, e vai, parece que eternizar-se, porque quando dói, quando sofre, parece que é eterno. Por isso que a pessoa tenta o suicídio, porque parece que é eterno. Então a distimia traz prejuízos e é incapacitante, segundo o Dr. Luiz Felipe de Oliveira, que é lá do HC, São Paulo. É incapacitante. Mau humor pode dar causa à obsessão espiritual. O pensamento e a imaginação atraem o que lhe é semelhante. E nós vamos encontrar no 484 do Livro dos Espíritos, que é uma questão, que nós produzimos a semelhança de sensações. Já perceberam que tem pessoas que você olha e fala assim, não sei porquê, não gostei. Sabe por que você não gostou? Porque você se viu. Semelhança de sensações. Tem pessoas que você olha e fala assim, nossa, como me faz mal. É você. É o teu espelho. Como é que fala isso, Janinha? Projeção. Não é? Projeção, você projeta o que você tem, e quando encontra um igual a você, você não gosta. Olha que coisa louca. Você não gosta. E você começa a falar mal. Quando você fala mal de alguém, na maledicência, você perde energia. Por quê? Quando você está com um campo negativo, você sai daquele campo que você estava e cai no negativo. Então você perde energia. Além de entrar na sintonia das entidades que ele fala, que ele vive, que ele convive. Semelhança de sensações. E por que vem ideias de suicídio? Porque quando você fica triste, não sai. Quando você tem mágoa e não sai. Quando você tem essa distimia e não sai, podem surgir exatamente naquela hora. Alguém aqui já viu? Eu sei que vocês não fazem isso. Pela vibração aqui não tem ninguém com este tipo. Mas vocês já viram alguém da piti? Já viram? Quando você faz isso, você abre o seu portal perispiritual para entrar qualquer um. Qualquer um. Sem passaporte. Adentra e fica. Se tiver semelhança de sensações, talvez um desses sejam suicidas. Aos poucos você vai ter o quê? Uma sintomatologia do que o espírito está sentindo. É lento e gradativo, demora às vezes 1 ano para estabelecer a conexão plena. Aí já não é mais você quem vive, nós é que vivemos. E é sempre interessante que o suicida desencarnado, ele vem buscar o quê? Energia. E ele passa para você o langor, o desespero, a dor, o sofrimento. Qual que é a história do suicida? Eu não aguento mais, é muito desespero, meu Deus, é maior do que mim, eu tenho a sensação que essas forças são muito fortes, elas vão me destruir, oh Senhor. E aí vai buscar, às vezes, um remédio para aliviar, e entra num ciclo vicioso, e é remédio atrás do outro, para buscar a paz, para buscar a alegria, para buscar a paz, a alegria, para buscar a paz, a alegria, 1, 2, 3, 30, 40, 50, porque é indução de alguns que estão ali. Então nós precisamos tomar cuidado com esse dos campos mais preocupantes, que é a obsessão. Nós fomos encontrar em Allan Kardec, em Obsessão,
quinta edição, Clarim, 1993, página 225, uma pérola dizendo: tempo virá, e não tão longe quanto se pensa, 1857, 1860, não tão longe quanto se pensa, em que a ação do mundo invisível será geralmente admitida, e a influência dos maus espíritos posta entre as causas patológicas. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção para essas palavras de Allan Kardec. Tempo virá, e não tão longe quanto se pensa, em que a ação do mundo invisível será geralmente admitida, e a influência dos maus espíritos posta entre as causas patológicas. Por que tempo virá e não tão longe? Não tão longe. Nós temos agora no Código Internacional de Doenças um diagnóstico de interferência espiritual obsessora. CID-10, que é o último que foi feito, né? Por isso leva o nome, o número, que é o recente, o atual. Nós vamos encontrar no item F44.3, desde 1998. De 1857, 1860, para 1998, um tempo não tão longo, em que a ciência documenta a possibilidade da mente espiritual, que na psicologia tem um nome de interferência, portanto, uma mente invasora, e esta mente invasora é diagnosticável pela doutrina há muito tempo, e agora admitida no CID. Isso significa que nós precisamos melhorar a faixa vibratória em que nós nos encontramos. Daí os fatores depressivos. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou do comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionado. Sabe o que falta isso? Conhecimento espírita, trabalho no bem, reflexão do Evangelho, meditação sobre as coisas positivas. Não tem, o espírita não poderia cultivar dificuldade de relacionar com pessoas difíceis, não poderia. Por quê? Não existe pessoas difíceis? Bom, pode até existir, mas para o espírita não. Você tem que agradecer as pessoas difíceis. Como é que é? Você tem que agradecer a pessoa que vem te tirar do sério. Por que o senhor fala isso? Tem uma passagem que a maioria daqui gosta muito, chamada paciência. Por que a gente gosta da paciência? Porque a gente não tem. Então a gente lê sempre. Então, na mensagem da paciência diz assim, que nós precisamos agradecer aqueles que vêm colocar a nossa paciência à prova. Cadê a pessoa difícil? E quando a gente vem aqui no atendimento fraterno, a gente fala assim: ai, ore por mim que eu estou com um problema relacional lá no meu lar. Quando você tinha que falar assim: ore por ele para continuar me trazendo problema, porque eu tenho que treinar a paciência, colocar a paciência à prova. Mas a gente não lê o Evangelho. Nessa parte a gente dorme, porque não interessa. Não é verdade? Por exemplo, quer um trechinho do Evangelho que a gente faz de conta que não leu? Palavras de Jesus: se alguém quiser tomar-lhe a capa
dele o manto. Se alguém quiser que você ande 1000 passos, ande 2000. A gente não lê essa passagem. Quando nós encontramos uma pessoa com muito problema relacional, a gente aconselha alguma coisa do Evangelho, fala assim, mas é muito para mim, além das minhas forças, eu não tenho sangue para fazer isso. É assim que a gente fala. Mas há mais de 2000 anos ele já deixou a mensagem. Portanto, depressão tem cura? Sim. Procura o psicólogo, o médico ou o psiquiatra, ou os três, conforme a necessidade, e faça psicoterapia dentro da estrutura do campo doutrinário da doutrina espírita, com passes, com água fluidificada e encaminhamento de entidades obsessoras. E você logo vai reconquistar a condição de produzir neurotransmissores que estavam bloqueados aqui, na onda aqui, do tronco encefálico, tem um lugarzinho lá, que tem o locus coeruleus, ou o núcleo de Raff. Para de produzir, porque você não aceita a pessoa. Quando você aceita a pessoa, quando você aceita o problema, quando você aceita a trave, e pede para o Senhor dar forças para você sustentar. Por exemplo, hoje, todos nós deixamos as traves lá fora. Mas não precisa se preocupar de trocar a tua trave, não. Quando você passar, ela pula. Só que você veio fortalecer o quê? Os ombros e ter mensagem de esperança. Portanto, se alguém estiver aflito com pensamentos negativos, lembre de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições fazem parte da nossa vida, mas nós poderemos vencer com Ele. E é fundamental essa última frase para reflexão. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. Quando você estiver em determinados painéis de pensamentos perturbadores, lembre que eles não são seus. Tome cuidado com esses pensamentos. Começa, às vezes, com uma lamentação. Ai, qualquer hora desses eu sumo dessa casa, eu saio dessa casa. Cuidado que isso é pensamento de fuga. Não adianta você sair pela porta da frente. Se for reto, você vai entrar pela porta do fundo, porque a terra é redonda. Você não vai sair do teu problema. Minha irmãzinha está aqui. Vou, se ela autorizar, lógico. Certa feita, ela estava com os problemas relacionais, problemas de saúde, problema. E ela estava numa reunião mediúnica, né? Na Associação Espírita O Consolador. E o irmão Alfredo estava lá com a dona Domingas, né? Dona Domingas Ricci do Amaral. Em determinado momento, o irmão Alfredo falou assim: ei, meus irmãos, tem alguma pergunta para fazer, né? E aí uma pessoa perguntou tal, e minha irmãzinha, minha mamãezinha 2, que é a Jane Barros Costa, perguntou para o Espírito. Quem contou para mim não foi ela não, foi minha mãe, foi nossa mãe. Irmão Alfredo, o que o senhor acha? Que eu estou com tantos problemas, eu estou com ideia de mudar-me para Goiânia. E o irmão Alfredo, com muito carinho, com muito afeto, respondeu assim: minha filha, a ferrugem acompanha o ferro onde quer que ele vá. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e nos gratifique a passagem pela terra.
Porque o Senhor é o arrimo, o apoio, a luz, a mensagem de esperança e de paz. O teu problema tem que ser dimensionado. E passa para nós, para aquelas pessoas que estão do lado, seu irmão, quem sabe o seu problema também é vivenciado pelos outros companheiros da vida. E eles vão dizer como venceram. E você vai vencer. Porque o Senhor é o nosso pastor. Encerrando com esse salmo que o nosso Haroldo Dutra Dias, na sua tradução, melhorou a estrutura do salmo, que ele estava errado. Tem um salmo que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado. O Senhor é meu pastor, na tradução de Haroldo Dutra Dias, e não me faltará. O Senhor não me faltará. Porque às vezes o Senhor é meu pastor e desencarna minha família, pega fogo na minha casa. Nada me faltará. Não, está errado. Porque as coisas materiais não têm valor para o espírito. Ele melhor traduziu que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.